Bem, nós estamos com o Conversas Cruzadas mais uma vez na repercussão dos resultados das urnas e no encaminhamento do segundo turno para a eleição presidencial e, no caso gaúcho, para a eleição ao governo do Estado. Ontem estivemos com os presidentes dos partidos mais diretamente envolvidos, o PMDB e o PT, e ainda PP e PDT, porque anunciam as suas adesões às campanhas que ainda estão nas ruas. O PDT, que participou da eleição com o candidato Vieira da Cunha, o PP com a candidata Ana Amélia, e, enfim, os senhores que nos acompanham diariamente viram as coisas que foram antecipadas e algumas já confirmadas no dia de hoje. O PP aderindo, claro, abertamente e por manifesto à candidatura de Ivo Sartori. E o PDT ainda com as suas questões internas até. Amanhã tem a reunião do diretório, a executiva, não formalmente, mas a maioria dos integrantes da executiva anunciando o apoio a Ivo Sartori, mas algumas figuras coroadas do PDT, como o ex-governador Alceu Colares, abrindo o voto para Tarso Genro. Hoje nós vamos fazer um outro programa. Hoje nós vamos também passar por este assunto, com certeza, mas vamos reunir parlamentares que aqui estão representando os vários segmentos partidários do nosso Estado, pelo menos aqueles que encabeçam as principais coligações, e todos eles bafejados pelas urnas com muito destaque. E um parlamentar que tem uma longa trajetória, inclusive de participações no Conversas Cruzadas, e que optou por não concorrer, mas representa a candidatura de Tarso Genro para o governo do Estado, representa a bancada majoritária da nossa Assembleia e vem ao programa para que também aconteça, ainda é cedo para falar na sua despedida, na condição de deputado, até porque do Conversas Cruzadas ele nunca vai se despedir, tenho certeza. Muitas vezes vamos contar com ele. Vou até perguntar por que, afinal, resolveu não concorrer à reeleição. Desse jeito, está começando o Conversas Cruzadas. Convidados do programa, o deputado estadual pelo PT, Raul Ponte. O deputado estadual do PMDB, eleito agora para a Câmara dos Deputados, com uma votação significativa, Giovanni Feltz. O deputado estadual reeleito do PTB, Aloysio Klasman. E o deputado estadual reeleito do PSDB, Lucas Redecker. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Univates, investir em você é uma grande ideia. E Fruc, viver é do jeito que você gosta. Você pode enviar sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então pelo Twitter, @Conversa Cruzada. Deputado Lucas Redecker, até parece que eu estou falando lá para a sua região, lá para o Vale do Taquari. Eu falei na Univates, falei na Fruc, estou falando de Lajeado, a capital do Alto Taquari, ou será que é Taquari mesmo a capital do Alto Taquari? Para uns Lajeado, para outros Taquari, né? Mas duas grandes cidades e cidades que particularmente eu tenho condições de, muito feliz, ser um dos representantes do Vale do Taquari na Assembleia Legislativa e com agora essa renovação dos nossos votos, da nossa eleição, e quero usar o espaço também para agradecer a todos aqueles que confiaram em nós por mais um mandato. Muito bem. Deputado Aloysio Klasman, reeleito com a maior votação do seu partido. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui na condição de líder da bancada do PTB e na 6ª legislatura e com uma grande votação da Grande Santa Rosa Cedeiro, onde praticamente saí eleito de lá com quase 40 mil votos somente lá naquela região. O restante da minha votação eu fiz em outros 250 municípios. Fosse o tempo da urna de lona, daquela apuração que durava alguns dias e que os resultados depois eram transmitidos, a Zona da Mata correspondeu. Eu comecei em 94. Eu comecei em 94, ainda quando o Zambiase era deputado estadual. Eu comecei com 10.260 votos. Depois fui para 18.973, 35 mil, 40 mil, na período 46 mil votos, agora 52 mil votos, então sendo mais votado do PTB do Rio Grande do Sul.
Muito bem. E acrescentando a cada eleição mais votos, deputado Giovanni Feltz, parece que não há limite para a sua carreira. Não, me parece que não há limite para você corresponder tanto quanto possível dentro dos limites que o ser humano possui e as expectativas da população, porque é do mesmo tamanho e em paralelo dos votos que você ousa lograr e alcançar a cada pleito, né? Na mesma medida que há uma alegria em recebê-los, vem também o peso da responsabilidade de bem representar, de fazer um trabalho que seja digno, esforçar-me ao máximo para, de um modo geral, corresponder às expectativas. Mas muito boa noite a vocês todos, é bom estar aqui com você, Brito, no Conversas Cruzadas. Boa noite ao Klasman, ao Raul Ponte e ao Lucas Redecker. E antes de qualquer outra colocação, me permita muito rapidamente fazer esta colocação. Eu mesmo divergindo diametralmente de boa parte das colocações e posições do deputado Raul Ponte, a sua não participação nesse pleito eleitoral seguramente empobrece o debate político e sempre quando isso ocorre é de se lamentar. Eu agradeço. Isso é montar bem o programa, né? O Carboneira organiza bem os convidados e até a distribuição na mesa. Ele fez o gancho para mim. É isso aí, Raul Ponte. Por que resolveu aposentar-se? Eu não creio. Vai seguir militante com toda certeza, mas por que o projeto neste momento passou por não concorrer? Olha, boa parte da minha vida eu fui militante político, militante sindical, militante de movimento estudantil, resistência à ditadura militar, sem mandato. Né? E ajudei a construir um partido também sem mandato. Né? Construímos um partido em que ninguém tinha mandato. Portanto, fazer política não é só na Assembleia. Ali é um espaço. O sindicato é outro espaço, a produção teórica, né, também é necessária, a formação política. Um partido precisa ir, digamos, dosando esse conjunto de elementos para se constituir realmente como um partido. Então, não tem um motivo, uma razão. Né? Primeiro esta, que eu já coloquei, né? Não precisa de mandato para fazer política. Segundo, que nós estamos num esforço de renovação, num esforço de ampliar a nossa representação de mulheres, um esforço no sentido de ampliar a representação de juventude, mas o sistema eleitoral que nós temos não ajuda nesse sentido. Não é? O sistema é nominal. E quem escolhe é o eleitor lá na ponta e o eleitor não está com essa preocupação se vai haver uma grande distorção na representação de gênero numa Assembleia, na Câmara Federal. Vota na sua preferência. Então, o voto nominal foi outra razão. Né? Eu, cada vez que tinha que fazer campanha, para mim era um certo sacrifício, porque eu gostaria de ficar fazendo campanha para o partido, para um programa, para um projeto, para uma ideia. Né? Mas a gente tem que fazer campanha para si mesmo. Bom, o projeto e a ideia e o que o senhor está dizendo agora representa a sua luta, e aí nessas instâncias todas que já referiu, que não depende do mandato, por uma reforma política que nos traga o voto em lista. Está me parecendo isso? Exatamente. Foi a nossa luta, uma certa frustração, porque o presidente Lula mandou projetos para a Câmara no seu segundo mandato. A matéria não chegou nem a ser apreciada no plenário, nunca houve acordo para votar, ainda que ela tenha sido enviada fatiada, né? Foram 5 projetos de leis ordinárias, uma emenda constitucional, uma lei complementar. Não foi votado. Todos nós acompanhamos o esforço do relator, o deputado Fontana, mais recentemente, para que se chegasse num acordo de 1 ou 2 pontos. Também não houve acordo, não votou. Então, isto é um pouco frustrante, porque a eleição deste ano, os indicadores aí de quem, dos institutos, do DIAP, dos estudiosos que analisam o resultado, né, do processo eleitoral, estão mostrando que
vai aumentar ainda mais, como resultado dessa eleição, o poder econômico elegeu mais, a distorção social que existe hoje no Congresso se ampliou ainda mais, ou seja, os mais ricos estão mais representados. Então há um processo determinado realmente pelo poder econômico com esse sistema do voto nominal, que cada vez mais torna, né, o sistema pouco legítimo, né? O Congresso está indo para 26 ou 27 partidos. Grande parte desses partidos com 1, 2 deputados. Sim, nós temos deputados. 32 legendas, eu acho que 28 representadas. Então, compreende que é um processo de diluição programática, ideológica, que não ajuda a democracia, não ajuda a formação de vontades coletivas de milhões que o Brasil precisa para dar sustentação a qualquer mudança, a qualquer reforma, a qualquer... hoje é moda, todos querem mudanças. Uma mudança para onde? Que mudança? Pode ser para frente, pode ser para trás. Quer dizer, mudança em si não diz nada, né? Então, eu acho que eu quero me dedicar um pouco a isso. Eu tenho mandato na direção do partido por mais 3 anos, tenho mandato na direção nacional do partido também por mais 3 anos. Então, vou me dedicar a isso. Vou caminhar aí pelo Rio Grande, pela região metropolitana, Deputado Giovanni ajudando Feltz, a construir o partido. O senhor está chegando em Brasília e esta realmente é uma pauta que em todas as legendas, em todas as candidaturas, nós temos ouvido. Independentemente do que cada um tenha a apresentar, sempre se fala em reforma política, em reforma tributária. Bom, eu já disse isso aqui e vou reiterar. Quando as pessoas discutem muito esse tema e tratam como se fosse novidade, eu vou lá no YouTube e busco o dia 13 de março de 1964. João Belchior Goulart, o famoso comício da Central que acabou deflagrando a Revolução. Aquele comício assustou os militares e 18 dias depois veio o golpe, em que ele dizia: estamos aqui pelas reformas de base, a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma política. Giovanni Feltz, o discurso continuará sendo inflamado nesta luta. Como é que o deputado Giovanni Feltz, independentemente do posicionamento do seu partido, mas o deputado Giovanni Feltz se posiciona e vai ao Congresso Nacional? A expectativa é enorme de que definitivamente aquilo que se convencionou chamar, e verdadeiramente como a reforma política, a mãe de todas as reformas. Agora, não creio que seja tão fácil de nós conquistarmos. Eu quero crer de que, especialmente o governo atual e o governo Lula, legitimados pelas urnas e com maioria folgada nas casas legislativas, na esfera federal, perderam uma grande oportunidade de definitivamente construir algo que fosse produtivo e factível e aprovado lá no Congresso. Na verdade, era um protocolo de intenções que o Fernando Henrique, quando sentiu que a sociedade estava a pedir, remete um protocolo de intenções para o Congresso Nacional. A mesa diretora da Casa recebe esse quase protocolo de intenções, registra, aparece nos noticiosos. Desincumbe-se aquele que faz parte ou lidera o Executivo, joga isto para dentro da Câmara dos Deputados. Da mesma forma fez o Lula. Da mesma forma agiu a Dilma. Tomara que o próximo presidente ou presidenta não tenha essa mesma postura. Embora saibamos que é difícil, na medida em que na sociedade não há uma consciência crítica sobre a importância e como deveria ser esta reforma política, de ela ser implementada dentro da Câmara dos Deputados. Por outro lado, há que se considerar de que o sistema que aí está posto, que permitiu a eleição e a reeleição de todos aqueles que lá estão, uma certa restrição, uma certa contrariedade, no mínimo um desconforto com qualquer alteração nas regras com as quais eles vêm convivendo de longo tempo e que têm lhes permitido lograr êxito em se eleger. Isto tudo, de um modo geral, infere no não avançar, no não caminhar de uma reforma política que é absolutamente necessária. Por outro lado, nós estamos de cinco nessa bancada. Mesmo que tenhamos partidos diferentes, posições filosóficas e ideológicas diferentes,
Uma coisa é verdadeira, se nós colocarmos 3 questões em jogo aqui, financiamento, a questão das coligações e um sem número de outras situações de perguntas que se colocam neste universo dessas questões de fundo, certamente nós não vamos encontrar consenso. Certamente não. E isto, de um modo geral, vai ser difícil de ser encontrado no primeiro momento na Câmara dos Deputados. Se nós tivermos um governante proativo, com a maioria que tiveram a Dilma e o Lula, e bota a maioria nisso, confortável maioria. Se tivermos um governante que definitivamente queira fazer isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer. Tem uma coisa que eu concordo com o Raul. É um sistema que não contribui para a democracia, é algo anacrônico, é algo que confessadamente está absolutamente jogando nós todos num certo descrédito. E verdadeiramente não é isso que nós gostaríamos que tivesse em termos de representação, de democracia representativa ou como seu resultado. Lamentavelmente é esta a realidade com a qual nós temos que conviver. Tomara que eu possa minimamente contribuir lá no Congresso Nacional, ao menos no sentido de verbalizar essa dificuldade, tomara que a gente possa encontrar, e aí não estou, de um modo geral, nenhum desdouro, nenhuma situação em relação ao trabalho que o Henrique Fontana verdadeiramente fez, de muita força, de muita convicção, sem entrar no mérito daquilo que estava a defender, mas lamentavelmente nós temos que considerar estas outras questões que dizem respeito à reforma política. Se eu puder contribuir para isso, é o que eu pretendo fazê-lo. Além da representação natural das regiões mais próximas, onde eu convivo, das suas questões mais emergenciais, além de dizer das coisas do Rio Grande, eu não tenho a menor dúvida que a reforma política e, na decorrência, as outras reformas são imperiosas para um desenvolvimento equilibrado e sustentável do país. O Tribunal Superior Eleitoral, neste momento, está em sessão. Começou às 19 horas, inicialmente o presidente Dias Toffoli comunicou à nação a ata, é a formalidade necessária a ser cumprida, a ata com o resultado da eleição, com tudo o que aconteceu, e está ingressando agora numa sessão jurisdicional, julgamentos de processos. Eu fiquei impressionado, eu consultei a pauta para saber se processos que são do interesse aqui do Rio Grande do Sul estão em pauta hoje. Tem um processo que está em pauta hoje relativo à eleição municipal de 2 anos de um pequeno município do interior, onde há, de uma coligação sobre a outra, a acusação de captação ilícita de sufrágio. O tema de algumas votações aqui do Rio Grande, desta eleição, que aconteceu domingo, votos que estão congelados, embora já publicados, mas congelados, ainda não totalizados por conta de pendências, não sei quando vai entrar em pauta. O mais significativo deles, que é o do candidato Cláudio Janta. O professor do PMDB, João Raimundi, tem o processo dele por, nem é de inelegibilidade, é condição de elegibilidade. Traduzindo o juridiquês, quando apresenta o candidato seus documentos para registro, ele tem que fazer prova de filiação partidária no prazo legal. E para o TRE não houve essa demonstração no caso desse candidato. Este processo está para ser julgado hoje ou quinta-feira. Mas os outros todos, mamma mia, se nós vamos, são mais de 700 no Brasil inteiro. Entre eles o de Paulo Maluf, que tem 250 mil votos no congelador. Esses 250 mil votos, se forem validados, modifica a distribuição de cadeiras. Enfim, independentemente disso, com a chancela do tribunal iniciando a sessão com a leitura, os candidatos à presidência da República, Aécio Neves e Dilma e Aécio, liberadíssimos para o início da fase da propaganda, a propaganda direta, a propaganda da entrega de santinhos, a propaganda do comício, da reunião, e isto já começou. E é aqui que eu quero chegar ao deputado Lucas Redecker. O candidato Aécio Neves, o seu candidato, do seu partido, assumiu um compromisso hoje, quando falou à nação. Vou, pela reforma política, que ele tentará também encaminhar sugestões e conduzir bancadas, se for o presidente, diz ele, vou mandar a proposta de fim da reeleição para os cargos executivos, prefeito, governador, presidente. Bom, e sugestão de mandato de 5 anos para compensar esta não reeleição. Significa dizer
que assumiu o compromisso de ser eleito não se candidatar à reeleição, porque o presidente da República não precisa de uma norma dizendo que não tem reeleição, basta que ele unilateralmente não queira reeleger-se. É o pensamento da social-democracia? Olha, Brito, em primeiro lugar, eu acho que nós temos aqui uma condição de todos os partidos aqui representados concordarem da necessidade de nós termos uma reforma política. Principalmente quem participa, e nós que participamos desse último pleito eleitoral, e eu falei isso na tribuna hoje na Assembleia Legislativa, que nós temos muito ainda o que modificar. Eu estou concorrendo e esta foi a minha 4ª eleição, né? Tenho 33 anos, comecei jovem concorrendo, e a cada eleição que nós passamos a gente vê, foi dito aqui, um descrédito da população em relação à classe política. Nós temos uma eleição que grande parte do tempo é passada não se pedindo voto e fazendo a sua campanha programática na sua condição ideológica e de propostas, mas sim buscando recursos para a campanha, para que tu consiga colocar a campanha na rua, porque a disputa é muito grande e muitas vezes injusta. Nós temos uma condição de concorrer aqueles que já têm mandato com muito mais vantagem aqueles que não têm mandato, e quem já concorreu sem mandato sabe, para chegar lá é muito mais difícil. E claro que nós temos alguns pontos de discordâncias relacionados às reformas políticas. Me lembro que há 4 anos atrás, aqui no Grupo RBS, tradicionalmente, como é feito em todas as eleições, se recebeu o candidato Serra e a candidata Dilma. E os dois se comprometeram nas reformas, tanto na política, quanto na reforma tributária, quanto nas demais reformas que seriam encaminhadas pelo Congresso, e também os dois se comprometeram na construção da nova ponte do Guaíba. Eu me lembro muito bem, porque acompanhei o Serra e escutei a Dilma na Rádio Gaúcha naquele momento. E nós passamos 4 anos neste governo, mais 8 anos do governo anterior, e diversos governos que passaram sem essa condição da reforma, particularmente no que o candidato... E sem a ponte do Guaíba também. E sem a ponte do Guaíba. E sem o projeto definitivo. Exatamente, e sem a ponte do Guaíba. Mas com a 448, que é bem maior que a ponte do Guaíba. Mas com certeza, nós não temos dúvida de que este ponto que nós temos de, particularmente, acabarmos com a reeleição, que de fato é uma certa arma que se tem do governante, da estrutura da máquina pública a seu favor, sem dúvida alguma, será muito bom para os resultados práticos dos executivos em relação ao serviço prestado para a população. Porque quando se assume um executivo, tu trabalha com o orçamento do ano anterior, que é composto pelo governo anterior. 2 anos próximos, se trabalha com o seu próprio orçamento. E no último ano, que é o pré-eleitoral, tu trabalha visando a tua reeleição. Então, tu tem, além da parada eleitoral nas eleições estaduais. Então, se perde muito e se produz pouco, né? O Giovanni Felps foi prefeito, um excelente prefeito de Campo Bom, e sabe muito bem como é que é essa condição de tu estar sujeito a concorrer à reeleição. Então, tu estendendo esse mandato a 5 anos, tu tem uma condição prática de execução maior. E eu não tenho dúvida que esse encaminhamento que o Aécio faz, no meu ponto de vista, é muito favorável e eu concordo. Agora, claro que dentro de um partido político tu tem ideias diferentes e posicionamentos diferentes, assim como nós temos dentro do PSTB e assim como nós temos dentro do PT, do PTB e do PMDB. Agora, acredito que este pensamento que é colocado pelo Aécio Neves, ele é de comum acordo do PSTB, porque nós já havíamos debatido internamente nas condições de reuniões, de debates, de fóruns dentro do partido, numa concordância relacionada a isso. E tantas outras coisas que nós temos pela frente ainda em debater. Nós ainda temos que debater a condição do voto distrital, se for feita a reforma política pura ou misto, financiamento público de campanha ou não, pessoa jurídica ou pessoa física, o financiamento, e tantas outras coisas que darão grandes debates. Agora, que a reforma é necessária, tem que sair do papel, mas claro, tem que ter um presidente de coragem e um Congresso que preze pelo futuro do Brasil e não só pelo futuro da sua reeleição. Bom, na verdade, a presidência da República, seja ela exercida por quem venha a vencer a eleição, tem o papel de deflagrar o processo e, eventualmente, estabelecer, através da governabilidade que se faz necessária, as relações com o Congresso. Ao fim e ao cabo, é do Congresso que se depende. Nós vamos depender mais do Giovanni Felps do que do presidente ou da presidenta. Mas, sem dúvida, há uma consequência de empurrão do Executivo. Claro, com certeza, fazer, né? Com certeza. E o PTB? Que música vai tocar nesse clima de reforma que todos estão aí, disse bem o Redecker, de uma forma ou de outra, todos os partidos têm nos seus discursos o tema da reforma.
Olha, eu quero aproveitar a oportunidade que eu tenho aqui, nessa minha longa caminhada, é a segunda vez que eu venho a esse programa. Cumprimentando o Raul Ponte, que eu tenho uma amizade de muitos anos, com o Giovanni Feltes, que nós se conhecemos no primeiro mandato, depois fosse prefeito lá, depois Lucas Redec também. Eu tenho uma caminhada, uma trajetória política, eu preciso também aqui, eu quero aproveitar essa oportunidade, dizer que fui prefeito muito jovem também, num pequeno município na região celeira de São Martinho, e antes disso fui por 12 anos também vereador, e fui vereador eleito com 18 anos na época, e desde aquela época eu atuo também nas eleições. Eu, particularmente, concordo plenamente, a reforma política ela tem que acontecer. Eu, pessoalmente, concordo a eleição de presidente da República para 5 anos, inclusive para os prefeitos. Para quem já foi prefeito, sabe. Para onde já foi prefeito, e o Giovanni também, eu entendo que no debate da reforma política, realmente, um mandato de 5 anos para presidente, 5 anos para governador e 5 anos para prefeito, eu acho que daria todas essas condições necessárias para o seu governante. Agora, eu temo que se o Congresso Nacional tem essa vontade. Se fala tanto em reforma política, reforma tributária há tantos e tantos anos, mas as coisas lá não acontecem. Então, eu espero que com os nossos deputados que se elegeram, com a experiência que tem aqui no Rio Grande do Sul, como o Giovanni Feltes, e também a bancada do PTB, que elegeu 3 deputados federais também, né? E esse debate nós vamos tratar também dentro do nosso partido, e há, sim, uma unanimidade dentro do partido que deverá, sim, acontecer a reforma política o quanto antes, muito melhor. Muito bem, aqui estão representados também os conjuntos partidários que, no caso do Rio Grande do Sul, estão aí para o segundo turno. Aqui, curiosamente, à direita. Aqui à direita está a candidatura de Tarso Genro. Aqui à esquerda está a candidatura de José Ivo Sartori, pelos partidos pelos quais eles estão filiados e importantes aliados. O PTB, no caso de Tarso Genro, o PSDB, no caso de Ivo Sartori. No próximo bloco, o segundo turno. Já voltamos.